Fala galera, hoje o Papo Categoria traz um cara que chegou com a responsabilidade gigantesca no Esporte Clube Bahia de gerir a marca do clube. Já veio aqui de camisa tricolor, escudinho do Bahia, Jorge Avancini, diretor de mercado. Bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo. Bem-vindo, Avancini. Um grande abraço à nação tricolor aí que está nos assistindo e parabéns pelo programa, tá? Cada dia melhor. Jorge, já vamos começar logo com perguntas dos nossos seguidores. Foram muitas. Porque bombou, hein? Bombou. Eu dei uma olhada no Twitter. Você já deu uma Ainda pescada. deu uma pescada, É besta? Desde hoje estou pescando. Mas você deu uma pescada onde? No Twitter? Mas eu não foi peguei no uma do Instagram. Pega do Instagram. Só pra sacanear. Só não bota pegar ratão. Agora você vai fazer a pergunta depois que a galera fizer o quê? Se você se inscrever e der o like. A gente vai até esperar você fazer Espera um isso pouquinho. aí. Tá todo mundo. E aí a gente vai soltar a brindar outro vinheta. brinde. Aguinha de coco. Pois Água é. de coco também. Se você quiser facilitar, tem a tampinha aqui. Tem um inscrever-se ali, aquele Tampinha botãozinho tá aqui, né? vermelho, perto do Enfim. número, sai inscrito. Pro- Vá, na moral. Já foi. Deu like. Dê like, vá. Dê like agora. Seu poder de persuasão. Pronto, agora solta a vinheta. Avancei o seguinte. Você Já. chegou. Aqui o negócio é rápido. Você chegou com a responsabilidade gigantesca porque você veio de um trabalho muito bem feito lá no Inter, que você conseguiu mais de 100 mil sócios, não é isso? Então a expectativa foi muito grande quando você chegou aqui no Bahia. E você completou 2 anos há pouco tempo, né? Se não me engano. Estamos agora- entrando na terceira temporada. Terceira temporada. Como é que você avalia seu trabalho diante disso, dessa responsabilidade de conseguir sócios para o Bahia e de gerir a marca do clube? Como é que você pode se avaliar nesse tempo que você completou? Na realidade, eu acho que não foi só plano de sócio, né? Quando o Marcelo me convidou lá logo após a eleição dele, acho que foi 2014. 2014, né, final de dezembro. Lá o Inter também passava por um processo no mesmo período de eleição. A ideia era vir para assumir o marketing, né, ou o departamento de mercado, como o Bahia que chama, né, diferente de outros clubes que chamam como marketing. Então a ideia era assumir toda a parte comercial, licenciamento, a parte de franquia e, claro, o plano de sócio, porque dentro desse projeto de reestruturação do Bahia é importantíssima a participação do torcedor como sócio, que como eu sempre digo, é a única forma que você tem de diminuir a diferença abissal, que cada vez aumenta em relação aos clubes que não estão no eixo Rio e São Paulo, principalmente falando das duas grandes marcas, né, Flamengo e Corinthians, que recebem as maiores verbas de televisão, as maiores verbas de patrocínio. Então, né, o quadro social é o que te leva. E efetivamente eu te diria, eu acho que de tudo que foi traçado, talvez o que me frustra mais é o quadro social, né? Então, inclusive, talvez por inexperiência, por vir um pouco embalado pelo que aconteceu do Sul e não pesar bem as questões culturais, que acaba que o Brasil é um país são vários países dentro de um grande país. E né? a diferença deve ser gigantesca, né? Bastante, do muitas coisas. perfil do torcedor, do Inter, do Bahia. Não, em geral, do Sul, os torcedores do Sul, torcedor de São Paulo. Mas eu achava que, na realidade, naquela ocasião, quando começou as conversas com o Marcelo, eu já tinha vindo aqui uma ocasião fazer uma palestra sobre o plano de sócio, tinha dado aula aqui na pós-graduação da 2 de julho com o Inter, e eu entendia que pela força da torcida do Bahia, porque eu acho que a torcida do Bahia, não só a torcida, mas os dois clubes são muito parecidos, as histórias são muito parecidas, né? E a torcida do Bahia é uma torcida que não tem explicação, não tem o que dizer. Define a torcida do Bahia, não dá para definir, porque é só tu vivendo, tu convivendo como eu estou aqui. Estou ficando arrepiado porque me lembro, né, final de Copa do Nordeste, aquelas coisas que eu já passei aqui, e que eu não vi isso no Sul, né? Um dos grandes problemas que a gente tinha lá no Inter, quando a gente começou, era justamente tu fazer a torcida engatar com o time. A torcida do Inter tinha uma característica: se o time não desempenhasse bem nos primeiros 10 minutos, a torcida morria. Porque está lotado, o Beira-Rio, a torcida morria. E esse foi um trabalho que a gente fez muito grande, principalmente para a Libertadores de 2006, e que aí as coisas depois foram acontecendo e mudando um pouco o perfil, que era diferente do principal rival, que tinha uma torcida mais, né, tanto que era chamada de alma castelhana e tal. E isso aqui, quando veio o desafio, eu disse, porra, isso aí eu já tenho lá no Bahia, né? Pô, tem uma torcida que... Você pensou que ia ser mole, né? Não é que ser mole, cara, mole não, porque mole é complicado, né? Mas na realidade eu achei que no momento que você tivesse um projeto que ele comece a andar e os resultados começassem a vir, as coisas naturalmente iriam acontecer.
E aí, claro que eu falei números, né? Pô, 25 mil, no final tá lá 50 mil, e elas não aconteceram. E o pessoal me cobra muito disso. Sim. Só que na realidade me cobra, mas também não fez sua parte. Né? Porque, eu trago o exemplo, o Bahia se classificou agora para a Série A, que muita gente me dizia, quando o Bahia voltar eu me associo. E nós botamos, não chegou a 600 sócios em dezembro. Né? Peraí, depois que o Bahia subiu agora, da Série B para a Série A... Não se colocou, né, Cássio? 600 novos sócios, 700 novos sócios, não conseguiram entrar. Então, tem alguma coisa que falta aí, que a gente está tentando identificar, porque não é questão do plano. O plano, para mim, ele está redondo, é um dos planos mais acessíveis do Brasil hoje. Se lançou o programa de relacionamento, que não é um plano de sócio, ele é um programa para que aquele torcedor que queira ajudar, que queira de alguma forma contribuir para justamente o Bahia aumentar a sua receita, construir uma equipe grande e voltar a poder disputar os grandes campeonatos, né? Também não aderiu. Nós estamos aí com 40 dias de lançamento do torcedor de aço e não tem 300 novos. E você não O identificou plano ainda... de R$10 não tem 300 novos. Então, Então, se até a subida da Série A não conseguiu angariar novos sócios para o Bahia, ou seja, resultados em campo não trouxeram novos sócios, como é de se imaginar, acho que a pergunta do Igor Lopes Faria aqui no Instagram era extremamente pertinente. Por que é tão difícil, Avancini, criar a tão chamada cultura associativa na Bahia? na realidade não é que não tenha novos sócios, vamos deixar claro. Quando nós chegamos aqui, o Bahia tinha 3.500 sócios naquela modalidade antiga. Hoje nós somos em 12.500. Sendo que uma inadimplência agora baixou para 18%. Quando nós estávamos lá, naquela reta final lá em novembro, daqueles jogos para classificação para a Série A, a nossa inadimplência chegou a 15%. Isso é considerado aceitável num clube, né? Porque você trabalha aí com as questões de economia e tal, então 10%, 12%, 15% é o ideal. Nós estávamos com uma inadimplência menor que a do Inter e a menor que a do Corinthians naquela época. Aí o que aconteceu? Aí terminou, a Bahia se classificou. O que eu percebi aqui, que eu aprendi aqui? O torcedor do baiano, ele ainda não tem essa cultura, eu vou explicar depois do associativismo, que eles, aí não tem jogo, então eu paro de pagar. Não tem jogo em dezembro, não tem jogo em janeiro, eu não pago. Mas esquece que o clube tem conta a pagar, né? Exatamente. Aí outro lado, eu quero contratações. Então o clube tem que trabalhar com uma previsão de fluxo de caixa, que é o que entra para poder não ficar se endividando. E você tem uma proposta que é tocada pela gestão e principalmente pelo Marcelo, de trabalhar o clube de forma organizada. Mas aí você... Associativo, deixa eu ir lá. O que talvez tenha aqui que eu, nesses 2 anos aqui convivendo na Bahia, né, de forma intensa, eu acho que é diferente um pouco do Sul. Talvez pela questão geográfica e o Sul, na sua história de colonização, o Sul ele sempre ficou meio abandonado. Então, lá, principalmente o Rio Grande do Sul, ele sempre esteve muito mais voltado para os países do Prata, para a Argentina, para o Uruguai, do que efetivamente para o Brasil. E acabou pelo perfil, pela cultura e pela própria migração europeia, cara. Os europeus, quando chegaram lá, principalmente no século XIX, os italianos, os alemães, eles já vieram, né, todos eles vieram com profissões, o marceneiro, o sapateiro, o ferreiro. E aí esses caras já vinham com uma cultura da Europa de associativismo. Tanto que o cooperativismo ou o associativismo, ele nasce no Rio Grande do Sul. Né? E isso já foi levado, tanto para a fundação de Inter e de Grêmio, que são as duas maiores forças, já foi levado lá na história da fundação dos dois clubes. Então, ao longo dos mais de 100 anos que os dois clubes têm lá, os clubes sempre tiveram muito forte essa cultura associativista. E isso, inclusive, na rivalidade, ela acabava sendo uma dos itens... É um parâmetro de disputa. Claro, um tem 10, eu tenho que ter 11. O outro conseguiu 11, eu tenho que ter 12. E a gente usou isso muito lá no Inter, na época, porque o Grêmio vinha, se vocês lembram, lá dos anos 90, de um período extremamente brasileiro, vencedor. O Inter não ganhava nada há 25 anos, uma história muito parecida com o Bahia, um clube que estava totalmente quebrado. Eu chego no clube como dirigente, eu entrei no conselho do clube em 98, né? E depois fui para o primeiro cargo no marketing em 2000. O clube não tinha dinheiro para nada, não tinha nada. Tem até uma foto do presidente Jarbas Lima, no primeiro dia de gestão, que ele abre um cofre que tinha no clube, né? E o cofre estava vazio. Isso era a página, né, da primeira de todos os jornais. Belo flagrante, inclusive. Para provar que o clube estava quebrado. Então e você tinha na época 5 mil sócios. Um clube que já chegou a ter 50 mil no passado, né, e em outros momentos. Então, na realidade, essa cultura associativista me parece que talvez aqui ela não é tão forte na cultura vamos dizer, de toda a história da Bahia, da colonização, num processo em que você olhar lá o Rio Grande do Sul, tudo vai ter uma cooperativa ou vai ter uma associação. Né? Agora, a gente tem um exemplo aqui perto, o Sport hoje está com 42 mil. O Náutico tem mais torcedores hoje do que o Bahia, por exemplo. Mais sócios, você fala? Mais sócios torcedores.
né? Eu fiz meu dever de casa. Eu andei pesquisando Saiu agora a isso. pesquisa aí, a gente está em Sabe? 18º. Vai até Pois 18º. Isso daí não é muito aquém. Claro, sem dúvida, E porque... qual a dificuldade que você... Eu já vou até te matar a pergunta que vários fizeram aí. Por que não chegamos nos 50 mil ou nos 25 mil? Sim. Peraí, deixa eu até dar o... Vai aí, já dá o nome do É, cara. não, Então a tem galera- vários a perguntaram galera essa aí. perguntou. Dá o crédito que vários perguntaram sobre isso. O Biratã Filho, Saruaba Black, Teu Mendes, Felipe Barbosa, Souza. Alguns falaram sobre O cultura Brandon Hilário também associativa. perguntou pelo Twitter. Igor Lopes Faria. Uma galera perguntando sobre isso aí. O que você tem ali? Você tem uma... Primeiro cálculo, como é que eu cheguei no número, né? Eu olhando tudo isso, eu disse, pô, o Bahia tem 4 milhões e meio de torcedores, é parecido com o Inter e com o Grêmio. E, então, se eu tiver 1%, eu chego lá a 50 mil. 1%. 1% eu chego a 50 mil, né? Que inclusive é a capacidade maior do que a Fonte Nova. Ou seja, Claro, historicamente, você isso teria aí é um outro estádio- conceito, depois a gente me explica numa outra pergunta para o pessoal entender. Então eu chego lá na questão de chegar num número que vai possibilitar uma arrecadação legal e que o clube vai poder voltar de novo a se reorganizar financeiramente e investir. Tinha um detalhe também, quando eu cheguei aqui, a missão me passada pelo presidente Marcelo, disse, não pode abaixar a arrecadação. Né? O Bahia na época faturava 300 mil, 200 mil por mês com plano de sócio, eram 3 mil e poucos. Então, não pode baixar, que era os 40 reais. Então, tu tinha várias formas que isso o torcedor não sabe. Né? Não tinha como lançar um plano mais barato, um plano mais acessível. Por que talvez o esporte? Com certeza, porque ele já vem trabalhando há mais tempo isso. Né? O Bahia, eu acho que teve várias situações no passado de planos. Né? Os mais antigos, eu não estava aqui, comento que inclusive teve momentos que era muito difícil de você se associar. Sim. Havia um grau de dificuldade imenso. Uma das primeiras coisas que me chocou quando eu cheguei aqui, que no plano antigo você tinha uma taxa, se não me engano, de 300 reais. Era joia. Joia, quer dizer, A olha que joia, absurdo, né? exatamente. Você já estava bloqueando, quando o conceito era outro. O conceito moderno já dizia o seguinte, você tem sócio contribuinte. Né? Não tem mais aquela questão de área social, piscina, porque isso aí não eu vou ilustrar. não está no futebol moderno. Eu vou ilustrar o que você está falando. Em 2007, eu fui para a sede de praia do Bahia para tentar me associar. Até nesse movimento de tentar fazer parte do clube, etc. Tal. Fui atendido por um senhor. A sede de praia estava com o instrutor. Mário Adorno, na época. Ele mesmo. E o computador, um 286, terrível. Ele me entregou uma ficha de associação com a data de 2000. Foi em 2007. Aí eu preenchi tudo bonitinho. Ele falou assim, ok. Eu falei, eu tô com dinheiro para pagar aqui a joia, que eu quero ser sócio. Ele, não. Nós vamos avaliar a sua proposta, ficha. o seu perfil, exatamente. E aí nós vamos lhe dar uma resposta que eu estou esperando até hoje aqui sentadinho no bar. Isso é legal, né, Cássio? Quando você fala de um clube de elite, um clube de golfe, um clube da seu de tênis, em que você tem uma Rotary da limitação, vida, né? que você vai avaliar lá no sul, a gente chamava, tinha um clube lá que exige essa modalidade que eles chamam de bola preta ou bola branca. Então, se você se candidata a associar, seu nome ia lá para um painel e os associados, olhando sua foto, votavam, né, se era contra botando a bola preta, se era a favor da bola branca. E aí te aceitavam no clube, que é um clube fechado e tal. Eu acho que São Paulo também tem isso, Rio de Janeiro também tem, eu não sei se aqui na Bahia chegou a ter. Então, na realidade, eu acho que esse somatório de fatores, a dificuldade de te associar, a falta de cultura, uma coisa que é importante num plano de sócio, você tem que ter casa. Né? Estádio, casa, você tem que ter a tua casa, porque o torcedor tem que se sentir proprietário daquilo, dono. E se você olhar todos os clubes que no Brasil nunca tiveram casa, e não é só o caso do Bahia, mas Flamengo e tal, o que não jogam os principais jogos no seu estádio, você tem planos de sócio que não eram vencedores, né? Quer dizer, como é que tu diz o Flamengo com 35 milhões, tem menos gente, agora que está conseguindo se reposicionar, né? Menos gente que o Chapecoense, que outros clubes, que o próprio Inter, que o próprio Grêmio. Mas, né? Avancinho, o Fluminense, Então, por exemplo, cultural. que não tem estádio, o Fluminense tem 33 mil sócios. Porque Não ele tem a estádio parte social. E a quantidade de torcedores, saiu a pesquisa também, torcedores é quase um empate técnico entre Fluminense e Bahia. O Bahia é um pouco acima. O Fluminense não tem estádio. E tem 33, sei lá, talvez o dobro ou o triplo de sócios torcedores. Eu queria saber de você, o que é que vocês estão pensando? Qual é a próxima meta? Já que você viu assim, 50 mil, impossível. Não, a próxima meta eu te diria assim, eu aprendi aqui e hoje da meta eu fico com medo, né? Porque a gente fala um número e depois... Fala um número, depois você nós vai ser cobrado. Somos cobrados e massacrados e que as pessoas têm que entender que essas metas, principalmente no plano de sócio, ela não depende só do Bahia ou de mim, ela depende também do torcedor. O torcedor tem que fazer a sua parte, né? Então, no momento em que o Bahia se classificou e eu voltei para aqueles torcedores que diziam para mim, olha, quando o Bahia voltar para a Série A eu me classifico, tá bom, voltamos.
tu te classificou. Ah, não, agora quando for campeão brasileiro. Porra. E aí quando for campeão brasileiro? Aí, provavelmente quando for campeão da Libertadores. Assim vai. Então, na realidade, o que me parece é um processo um pouco diferente. Aqui é uma questão cultural. A gente vai ter... E hoje tu já percebe... E não tem como quebrar isso? Estou buscando forma, porque na realidade é um grande desafio. Porque tu tem que mostrar que essa ajuda, como eu digo, se associar a um casamento, tu tá ali na alegria, na tristeza, na saúde, da doença, né? E justamente os planos de sócio modernos, eles vieram com essa modelagem, com os TAI, e começou lá no Sul, que era justamente tu evitar aquilo. No momento de maior frustração minha com a equipe, que ela perdeu, não está bem, o que acontecia? Se rasgava as carteirinhas que antigamente eram de papel ou de plástico, jogava fora, e o cobrador batia na tua casa e tu não pagava. Então, quando vem essa modalidade de débito em conta, que tu facilita, né? Até em função da evolução dos recursos, ele na realidade está trabalhando o conceito do Brasil do ticket de temporada, como os europeus trabalham. Só que o europeu compra um ticket de temporada e ele não quer saber se o time está em primeiro e em último, ele nem começou o campeonato, ele já garantiu o lugar dele. O brasileiro ele não quer comprar ticket de temporada porque ele só vai querer assistir o quê? Semifinal e final. Isso é em todo o Brasil. Existe uma cultura muito grande no Brasil do torcedor que só vai na boa. Só na boa. Então, isso prova quando você começa a ter uma performance que não está legal. Isso aconteceu com a gente o ano passado, né? No Campeonato Brasileiro a gente teve uma série de rodadas que não foram boas. E você vê, mas o que aconteceu eu achei legal no plano de sócio do Bahia. Os torcedores que foram o processo garantido, aqueles que optaram e acreditaram nesse produto que ia garantir seu acesso, não deixaram de pagar, mesmo naquele pior momento que a gente passou no Campeonato Brasileiro. Né? Então, o que ficou... Tanto que hoje o nosso maior número de sócios, de novos sócios, ele está no acesso garantido. Que é aquele que não entra mais na fila, que tem o seu acesso facilitado, né? Que não precisa estar lá enfrentando os cambistas. Que isso aí é algo que você encontra em qualquer lugar no mundo. Né? Não tem, onde tu vai ter um grande espetáculo, um grande evento, cada vez que o Bahia joga um grande evento, tu vai ter esse tipo de operação. Então, eu digo, é um processo que a gente tem que trabalhar. E o Inter foi assim, gente. Né? O Inter a gente começou lá, apesar de já ter na sua história, ter tido grandes massas de torcedores, nunca passou de 50 mil, mesmo nos anos 70, naquele Inter de Falcão, de Manga, Quando você Figueiredo. estava lá, você entrou com quantos? 5 mil. 5 mil sócios que estavam em dia. Né? Você tinha, que nem o Bahia, assim, mais de 30 tipos de... Até mais que o Bahia, tinha mais de 30 tipos de sócios, porque o que os clubes no Sul faziam? Eu preciso reformar o vestiário do futebol. Aí era sócio da reforma do vestiário. Lança um título de plano de reforma do sócio vestiário. E aquilo dava direito a alguma coisa. Aí depois, lá, 10 anos depois, agora eu preciso melhorar as cadeiras. Isso, e aí vai. Então isso criava, porque na realidade, cada grupo desses que entrava, você tinha direitos, né? E o grande segredo foi lá em 2005, quando a gente conseguiu unificar todo mundo para tu ter uma unidade, que era o sócio colorado. E na época, quando a gente começou, todos os sócios tinham acesso ao estádio. Todos. Né? Só que chegou um momento que é o seguinte, quando chegou... O estádio ficou pequeno. E aí, o que tu faz? Aí o Inter 2006, campeão da Libertadores, no início da Libertadores de 2006 eu estava com 35 mil, quando chegou foi para o Mundial já com 45 mil, e quando voltou do Mundial, a gente percebeu que vai estourar, porque a procura foi grande, já logo após o Mundial, em 2006, e não tinha mais capacidade no estádio, e tu tinha já o Estatuto do Torcedor, que dizia o seguinte, tu tem que garantir o lugar. Né? Então, ainda rapidamente nós bloqueamos a venda na época do associado com acesso com direito aos ingressos, e se lançou então o plano que era o campeão do mundo, em que esse plano ele pagava a mensalidade, que era a mesma do outro, e porém ele tinha que entrar na compra do ingresso. Na compra do ingresso. Né? E a partir daí o plano decolou, claro, porque também os resultados de campo são fundamentais. Né? E vamos dizer assim, nesse período, e talvez esse seja um dos fatores também, que a torcida do Bahia ainda, por estar aí nessa sofrência aí de anos e anos sem sentir uma continuidade, a torcida do Inter passou por isso. Então a gente teve que trabalhar muito forte o resgate da autoestima, da valorização, enquanto o teu principal, que não acontece aqui, mas lá o grande adversário, estava ganhando tudo, né? Nos anos 90 ganhava tudo. Agora você fazer a pergunta dele, que tá nervoso pra caramba aqui. Se associe ao Bahia Futebol Clube, clica aqui na tampinha, assine o canal, certo? Siga a gente também no Facebook, no Twitter, no Instagram, @Bahia Futebol Clube, mas principalmente curta a nossa página, compartilhe e se associe ao Bahia Futebol Sugestão, Clube. vamos fazer uma parceria, vamos botar o Bahia Futebol Clube no parceiro de aço, e quem for sócio Bahia assinar ganha desconto. Tá vendo aí, torcedor do Bahia? Fazendo negócio, fazendo negócio aqui. Torcedor do Bahia, né? Diretor do mercado, olha, mas assim, eu concordo que falta uma cultura de associativista aqui.
E acho que esse negócio do torcedor tá muito atrelado ao resultado em campo, se tá bom eu vou, se não tô, eu acho que isso precisa mudar, fato. Porque o torcedor precisa incentivar o time pro time ser forte, não o time ser forte para incentivar o torcedor. É o meu raciocínio também. Porém, eu tive a impressão que o Bahia promoveu uma ruptura muito grande do perfil do clube, que era um clube popular, que se fazia questão de ser próximo ao torcedor desde o de mais baixa renda até o alto poder aquisitivo, e que dava a sensação de que era um clube de todos. E com a mudança comercial, aquela coisa do futebol, negócio, de organização, a impressão que eu tive é que o Bahia promoveu uma ruptura e afastou esses torcedores que se sentem hoje em dia mais distantes do clube, não sentem a vontade na Fonte Nova, não se sente bem recebido pelo clube, principalmente quando não tinha um plano de R$10 ainda. Você acha que aconteceu essa ruptura? Você que Eu acho que já aconteceu acompanhava? isso em todo o Brasil, Cássio, não foi só, principalmente nos clubes de massa, como vamos falar do Inter e do Bahia, que eu convivo mais, mas tem acontecido com o Corinthians, tem acontecido com o Flamengo também. Acontece que o futebol, ele mudou muito nesses últimos 15 anos, né? O futebol como negócio, ele mudou. E talvez essa velocidade da mudança, e vocês como são profissionais, vocês talvez tenham uma visão melhor, o torcedor não evoluiu na mesma velocidade das mudanças, né? Então o que eu quero dizer com isso? Quando o pessoal vem e me diz aqui, nós botamos 110, 120 mil pessoas naquela semifinal de 88, Bahia e Fluminense. Hoje não existe a mínima hipótese de segurança de fazer isso, né? Nenhum órgão público, ninguém deixa. Então quando eu falo que houve muitas mudanças, não é só a mudança de se fazer futebol como tu tinha no passado, é as coisas que surgiram também que concorrem com isso, né? Hoje tu tem aí os condomínios que são superestruturas, que não tinha no passado, né? Hoje você tem oferta e eu falei isso aqui, a Bahia tem a praia, que o Rio Grande do Sul não tem. Isso até hoje me matam em cima disso. Essa frase da praia ser adversário do Bahia, né? Não, pegou muito mal. Qualquer clube, essa frase, porque assim, qualquer clube que hoje ela está num litoral maravilhoso como esse, e você tendo várias opções, eu vou repensar, porque imagina o seguinte, um jogo como marcaram para nós aí no domingo passado, 7h30. O dia estava aqui fantástico. Tu estava na praia com os amigos, na cervejinha, na balada, no pagode, né? Ou na roda de axé, seja o que for. E aí disse, vou lá para Fonte Nova? Não, vou continuar aqui. A mesma coisa é o seguinte, você começa a avaliar o que não tinha no passado. Eu sou do tempo que não tinha TV a cabo, né? Eu sou mais antigo que vocês. Não tinha celular, não tinha nada. Então, a única diversão do domingo era o jogo. Em 2006 tinha tudo isso. Não tinha ainda. Ainda era inacessível para os torcedores a TV a cabo, era um produto caro. Né? Mas tinha. Tinha, mas não era hoje como está tão massificado. Você não tinha hoje os smartphones transmitindo em tempo real. Você já tinha uma mudança no Sul do conceito dos condomínios. Lá no Sul, pela questão do clima, os condomínios não têm uma estrutura tão forte, por exemplo, com piscina, como tem aqui, ou mais nas cidades de clima quente. Lá, tu tinha lá o play e tal, porque como vive mais tempo de frio, então muitos condomínios não tinham isso. Aqui hoje você tem uma estrutura que tu olha, eu não vou sair de casa. Então essas coisas é que acabaram evoluindo, de alguma maneira ela impacta. Eu acho que não houve um afastamento do perfil ou das tradições do Bahia. O que nós temos que fazer é uma reacomodação, né? E aí, paralelo a isso, acontece o quê? A mudança nos estádios, em função da Copa do Mundo, que aqui também, né, o principal estádio que o Bahia sempre usou, que era a Fonte Nova, ela passa por um processo de reforma, aonde tu tem, eu tive que aprender, cara, isso eu não sabia. Eu nunca tinha convivido numa história em que eu não fosse dono da casa. Lá o Beira-Rio era nosso, né? A gente fazia o que queria e bem entendia. Né? Aqui tu tem interferência do Ministério Público, da PM, né? Coisas que para mim eu tive que aprender, porque não basta querer eu fazer uma posição diferente em algum jogo do Bahia, e tem vários exemplos aí, né? Porque tu não consegue. Eu olhei agora o final do Super Bowl, o show que foi, né? Eu não consigo queimar fogos na Fonte Nova. Não tem, porque os bombeiros não deixam, segurança pública. Então, se quisesse comemorar lá a um belo... Isso eu fazia no Beira-Rio, eu tinha espaço lá. Com essa dificuldade toda que você tem com a Fonte Nova de administração... Embora a relação está muito boa, a gente tem evoluído muito. Né? Internamente não se pensa em ter a própria casa? Eu acho que sim, eu acho que esse é o caminho? Eu acho que é um caminho, né? Eu acho que isso deve estar... É um caminho, não, eu estou perguntando, é o caminho... Não, eu acho que é um caminho. Se ele vai ser próprio ou você vai incorporar um patrimônio que já existe, isso é o clube que tem que decidir através do seu sócio, através do seu conselho, né? Entender. O que eu não consigo perceber, e aí eu vou falar como torcedor, né? Um clube com uma história do Bahia, com uma tradição em 85 anos, nunca ter se preocupado ao longo da sua história ter sua casa, né?
Talvez por essas coisas que a gente falou, a facilidade aqui de ter um estádio público, de sempre ter alguém subsidiando, né? Sempre alguém ajudando no hora H. Isso lá no Sul não tinha. Lá os 2 clubes lá já tiveram 4 estádios em 100 anos. E lá está provado, cada vez que cada um deles arrumou o seu estádio, agora que quebrou essa teoria, você viu um período de muitos títulos. Agora o Inter reformou o estádio para a Copa e foi rebaixado. Mas foi muito mais um problema de gestão. Mas o Grêmio construiu a arena e foi campeão da Copa do Brasil. Então a teoria se confirma, ou seja, um novo estádio eu consigo, né? Porque no momento que eu deixei de investir na obra do estádio, principalmente antigamente que os investimentos eram feitos do próprio clube, você deixava de botar no futebol porque você tinha que construir. O Inter foi 11 anos no Beira-Rio, assim. Eu carreguei muito tijolo como garoto para dentro da obra do Beira-Rio, para ajudar, né? Nas campanhas de doação, se fazia muita coisa na época. Então, na realidade, eu sempre defendo nas minhas palestras e nas aulas que eu dava que eu acho que o futebol moderno hoje ele precisa de 3 grandes pilares. Ele precisa ter uma boa casa de espetáculo, ele tem que ter os grandes artistas, que são os jogadores, e ele tem que ter o público. Essas 3 coisas, uma retroalimenta a outra. Quer dizer, se eu tenho um bom espetáculo, né, eu vou ter mais público. Se eu tenho mais público, eu tenho que ter uma boa casa para receber. Se eu receber bem, né, a roda anda. Que é o conceito que o Barcelona e o Real Madrid fazem. Eles conseguiram chegar a um ponto de ter uma arrecadação fantástica que permite comprar o que tem de melhor de artistas aí da bola e com isso a cada jogo ser um espetáculo, não importa com quem eles estão jogando. Claro que nós temos que entender que é o seguinte, nós estamos no Brasil, nós não recebemos em euro, não é dólar, nós temos uma outra realidade. Mas o que tem que se trabalhar para isso. E infelizmente todos os clubes brasileiros ao longo da sua história sempre foram muito resultados imediatistas, porque eu sou presidente, eu tenho 2 anos de mandato, eu tenho 3 anos. Se eu não conseguir ser campeão ou ganhar um título importante, eu estou morto, eu vou para a história como um presidente fracassado. Então, no Brasil, muito você ia nessa pressão de tempo, né? Da pressão de tempo. E isso aí você acaba não tendo planejamento, né? Então é uma situação que hoje, né, você tem toda uma modelagem diferente aí, de como se vê futebol, de como é que você chega, como é que você não chega. Então não houve, Cássio, voltando ali para não fugir, não houve, eu acho que não houve. O plano do Bahia é um dos mais baratos que tem hoje. Se você pegar o plano de R$59 que nós estamos mantendo, que é o norte, e agora unificamos com o leste. Agora, rapidinho, eu tenho até esse plano. Ele é promocional? O preço era promocional, não era o preço do lançamento, a gente lançou. O ano passado teve momentos que o Bahia chegou a jogar 4 vezes no mês na Fonte Nova, então se você tira os R$40 da contribuição da mensalidade, o que sobrou os 19 divide por 4 é menos de R$6 por ingresso. Porra! Então, eu acho que houve que é o seguinte também, houve muita pressão de todo mundo, porque na realidade você traz o plano, você tem que acomodar. Né? Porque a teoria foi o seguinte, eu não vou inventar roda. Qual é o melhor plano que tem hoje? O melhor plano, sem dúvida, era o plano do Inter. Foi o plano que deu origem para todos os planos no Brasil. Foi o que serviu como base para que para todos os planos do Brasil. E o Inter copiou da onde? Copiou do Benfica. Do Benfica. O Inter copiou do Benfica lá quando a gente começou a estudar em 2000. Então eu não vou inventar a roda, porque na realidade eu tenho perfis de torcidas muito parecidas, eu tenho clubes com história muito parecidas, né? E eu tenho uma massa ávida a apoiar o clube, era isso que eu dizia, né? Tanto que eu chego aqui, ó, o Bahia contrata com a torcida paga, o Bahia bota, e isso não aconteceu, tio, né? Tanto que isso gera um medo no outro lado, porque não adianta eu trazer uma grande estrela e se a torcida não vem. Isso aconteceu no Inter, aconteceu no Grêmio com o Jardel, fica Jardel, a torcida não foi, tio. E o Grêmio na época estava ganhando tudo. Recentemente, Marcelo Santana falou que ele fez uma proposta por Robinho. E como é que foi essa relação para trazer Robinho? Não, na realidade, quando a negociação estava andando, com o Marcelo conversando com o pessoal do Robinho, ele me sinalizou. Eu digo, porra, né? Eu estava olhando mais friamente. Eu digo, um cara como esse, com certeza a gente vai conseguir trazer aquela euforia, o resgate da autoestima, né? E o torcedor vai se empolgar e vai se associar. Bom, ou felizmente ou infelizmente o negócio do Robinho não aconteceu, a gente não pôde avaliar a continuidade. Mas vamos supor, tu faz todo esse investimento e se a torcida não vem, ou se o Robinho não dá certo. Isso aconteceu com o Inter com o Furlan, cara. O Furlan, sim. Né? Eu tenho uma cena na minha cabeça, nós jogando em Caxias do Sul, já porque o estádio Beira-Rio estava em reforma, em que o banco do Inter era Alex, Furlan, D'Alessandro e He-Man, o Rafael Moura. Porra, isso aí era a folha de muito time do interior. E tu estava dizendo que era o cara que recentemente tinha sido eleito o melhor cara da Copa do Mundo. Foi o melhor jogador da Copa. Né? E esse cara não vingou no Internacional. E a gente jogou, foi o primeiro jogador em que lá no Inter a gente conseguiu fazer
uma ação muito atrelada com o departamento de futebol, eu fiquei sabendo antecipadamente, se produziu camisa e tal, né? E também não gerou mais sócio, né? Na realidade, claro, naquela época o Inter já estava com 100 mil, então talvez não tenha sido ele um fator diferenciador. A experiência tem mostrado que tu vai vender mais camisa, né? Mas não adianta ser esse cara, se essa grande estrela, o resultado de campo não vir, ela não vai Ô, Avancini, às vezes, numa estratégia de marketing, você sempre, antes de lançar um produto, ou para você fazer uma estratégia de vendas, você traça o perfil do seu potencial cliente, né? Você traça o perfil ali, você cria uma persona, né? Você personifica ali, você diz, meu cliente é assim, assim, assado. Você conseguiria traçar o perfil do torcedor do Bahia? Você acha que você conhece hoje? Não, estaria sendo leviano dizer isso. Você não conhece hoje? Não, conheço. Em 2 anos aqui... Você conheço, eu acho que é um torcedor extremamente apaixonado, né? Um torcedor que ele é diferente de qualquer outro. É um torcedor muito exigente, cobra demais, né? A cobrança está sempre forte, quer dizer, pegando o exemplo, se tivesse trazido o Robinho, parte ia elogiar e parte ia criticar, porque não trouxe o Pedrinho em vez do Robinho, né? Uma torcida, talvez hoje, pela facilidade de comunicação, que ela está muito presente nas redes, né? E acho que é um clube popular. Então, como ele é um clube popular, eu tenho gente de tudo, cara. Como eu digo, eu tenho de 0 a 80, Mas saiu uma anos. pesquisa, inclusive acho que foi, não sei se foi você que mandou fazer a pesquisa, que 80% da torcida é da classe C, D e E. Pois é, mas aí tu está dizendo o seguinte, a classe C, D e E no Brasil recebe quanto hoje? R$1.000, R$2.000, 3 salários mínimos? Os R$40 vai pesar? Os R$10 vai pesar? Não. Aí eu faço a pergunta ao contrário, uma coisa que me chama a atenção aqui. Quanto custa um abadá no carnaval? Tudo bem que tu vai dizer assim, não, mas ali... Tem diversos preços, porque tem começa, vários tipos de blocos. Vários tipos. Então começa com 500 e vai até 3 mil, 4 mil. Tem bloco de 60 conto. Claro que você tem o turista, mas tudo que está ali é turista? Não, tu tem um cara local. Vamos pegar os eventos aqui, Festival de Verão. Foi lotado, o ingresso mais barato do Festival de Verão estava R$80 lá na pista. Ensaios de verão, de maneira Os geral. ensaios aí, o Harmonia está colocando 15 mil pessoas por segunda-feira lá na Pituaçu. Gente, tem turista? Tem, mas os 15 mil, não. Então, quando a gente fala, talvez, o que eu tenho começado a observar agora, principalmente que eu estou me atendo muito a essa retomada que a Bahia está fazendo para ser o grande polo turístico. Eu acho isso muito legal, que é um grande produto que vocês têm aqui, que a gente tem, né? Eu já estou baiúcho. Em que na realidade... Baiúcho. Né? Então, acho que é um grande produto que a Bahia tem explorar o turismo como gerador de emprego e tal, e que essa beleza toda. Aí eu fico olhando... E talvez o que eu percebo é o seguinte, as pessoas valorizam diferente um show desses de ensaio, que é o mesmo valor que a gente não conseguiu dar para uma partida de futebol. E aí eu continuo olhando a partida de futebol como 20 anos atrás, em que eu tinha aqui a nota, o show, né? Só Nota show, que alguém subsidiava, era o furo, era o xarel. A primeira coisa que eu entrei aqui é mais pressão, eu disse, tem que liberar o xarel. O que é o xarel? Aí me explicaram o que é o xarel. Gente, como é que eu vou liberar para 20 mil pessoas que estão lá fora e entrar onde já tem 40 mil? Pô, o risco de um acidente é violento. Mas isso era uma atração. Gente, hoje não tem como. Quem vai pagar essa conta é o clube. Se alguém, né, acontecer algum problema, o clube, enfim, todo mundo. Então, tem uma mudança. Eu acho que nós estamos ali. Agora, se me perguntar, todo mundo vai conseguir a jogo do Bahia? Ou qualquer outro time? Acho que não. Acho que não. Porque tu não tem... Primeiro que não tem lugar no estádio, né? Os estádios hoje estão limitados a 40, 50, 60, quando muito 80 mil lugares. Segundo... nem todo mundo vai conseguir. Depois, nós temos um problema de horário, que não é nós que impomos. Aí são as emissoras que compram o produto. E que aí você tem, cada cidade tem a sua questão de transporte, de facilidade, de dificuldade, segurança e tal. Isso aí tudo há 40 anos atrás não tinha. Eu ia para o estádio, para um Grenal, com meus amigos que eram gremistas, e lá cada um ia para o portão, terminava o jogo, a gente se encontrava e ia embora. Hoje não tem como tu fazer isso. Como eu já vi em São Paulo, o torcedor, coisa mais triste, o torcedor chegar para um clássico, o cara com a camisa escondida dentro da roupa, e depois que ele passou o portão no seu setor, ele vestia a camisa. E quando vai embora ele tem que tirar para não morrer. Aqui ainda, felizmente, a gente consegue andar, quer dizer, né, no Sul também, porque eu acho que essas coisas aqui mudaram. Então, eu acho que o clube está preocupado, sim, com o torcedor mais humilde, assim como está preocupado com o torcedor de maior renda. Mas, na realidade, o que tu tem que pensar é como eu digo, quando eu chego aqui, eu tenho uma missão de dizer, não dá para baixar faturamento, porque nós estamos sem dinheiro, eu não posso reduzir a mensalidade, e é uma verdade, né? Até porque não custa, né? Não consegue bancar o custo da operação. Nós estamos jogando aí o Campeonato Baiano agora fora da Fonte Nova, está dando prejuízo.
Quem está pagando essa conta é o clube. Então, como é que você viabiliza isso? Né? Então, tem equações que não consegue fechar. E claro que o torcedor que está ali mais, né? Na vibração, no calor da torcida, fica mais complicado. Aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta. Vamos perguntar de Marcos Peraí, também. Peraí. Olha só lá o tempo, olha só. Vamos deixar no gostinho pro segundo tempo, então? Vamos deixar no segundo tempo, então. Assine Bar Futebol Clube aqui no YouTube. Siga a gente no Twitter, no Instagram e nossa página no Facebook, @Bar Futebol Clube. Se inscreva, curta e compartilhe daqui a pouquinho. Agora que ele já tá à vontade, já pode apertar. Daqui a pouquinho tem mais Jorge Avancini Mais, no Bar apertar Futebol mais, Clube. Primeiro tempo Pegar acabou, sua aguinha de segundo coco tempo aqui. tá na sequência da nossa playlist. Já, Fique já, com a tchau. gente.